dias por aqui na região. E o diácono Amarildo conseguiu agendá-lo para hoje, né? E nós temos uma honra de receber o nosso amado irmão, pastor. Fique à vontade, amado. Vem falar aquilo que Deus colocou no seu coração para ministrar para a igreja do Senhor. Fique à vontade. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Com muita alegria no meu coração, nesse momento, eu quero cumprimentar a santa e gloriosa Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. Eu quero cumprimentar com muita alegria, porque hoje está sendo, para mim, um privilégio muito grande do Senhor, nesta viagem, poder conhecer parte do corpo de Cristo, a qual eu também faço parte. Cada irmão que está aqui presente tem um valor muito grande na presença do Senhor, porque nós somos um só corpo. A nossa conexão é que faz com que nós sejamos regidos por um único cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu quero, nesse momento, agradecer primeiro a Deus, mais uma vez, porque Ele, toda honra, toda glória, nos dá a oportunidade de ter esse privilégio que nós temos aqui nesta noite. Eu e a minha esposa, juntamente com a minha irmã, a Kátia, nós servimos a Deus há muito tempo e temos uma alegria muito grande cada vez que Deus nos permite chegar numa casa, ver rosto diferente, pessoas diferentes, dizendo aquilo que os nossos corações grita a todo momento, dizer: Jesus é meu Senhor. Quem pode dizer comigo: Jesus é meu Senhor? Jesus é meu Senhor. Agradeço também ao anjo da igreja, segundo Apocalipse. O anjo da igreja é aquele que ministra na frente da igreja. Foi direcionado pelo Senhor para estar na frente da igreja, coordenando, entregando aquilo que Deus coloca no coração dele para que a igreja seja alimentada. O pastor Júlio, a qual conheci agora, mas direcionada pelo diácono Amarildo, eu vi que realmente a permissão que ele nos deu para estar aqui foi realmente um presente de Deus. Amém? Muito obrigado, pastor Júlio, pela oportunidade de nos dar aqui. Juntamente eu quero agradecer com a digníssima pastor, a esposa, né? Mariellen, eu não sei, quero agradecer a esposa, agradeço o pastor porque ele representa toda a igreja, apresenta todo o corpo da igreja em geral, e a esposa porque juntamente com ele, ela está aqui, né? Também como a minha esposa, servindo ao Senhor como serva do Senhor, amém? Eu quero convidar os irmãos, eu vou ser bastante sucinto naquilo que Deus colocou no meu coração, porque, meus amados, o que eu já ouvi aqui nesta noite, da palavra de Deus, pelo obreiro que aqui teve, pelo pastor, pelas canções que eu ouvi, eu já estou saindo extremamente fortalecido, porque a palavra de Deus, ela é um alimento que nos fortalece para a próxima batalha que nós vamos ter. E eu sei que aqui Deus trouxe você, que está aqui nesta noite, como servo de Deus, como corajoso, para sair como soldado valente, vencendo, como diz aqui, seguindo firme para o alvo da nossa vocação, que é Cristo. Eu quero convidar a igreja para ler comigo alguns versículos do livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Enquanto os irmãos se levantam, eu quero também trazer saudação da igreja a qual nós estamos lá nos Estados Unidos. Nós temos o privilégio de estar em frente de dois grupos, duas cidades diferentes, onde
uma chama Ubor e a outra chama Putnam, em 2 estados diferentes. E engraçado, pastor Júlio, é que embora eu não tenha vindo aqui, há uma irmã lá nos Estados Unidos, que também possivelmente não esteve aqui com os irmãos, mas porque o diácono, a família dele aqui congrega, ela fala com muita alegria da igreja, ela apresenta essa igreja lá para nós com muito amor no coração. Eu estou falando da irmã do diácono Amarildo, né? A irmã Suca, que congrega conosco ali na cidade de Putnam, Canérica. Quantos encontraram, diz amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero começar a partir do versículo 38, que diz assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele disse: tirem a pedra. Diga comigo junto: tirem a pedra. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não lhe falei que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse então Jesus: tirem a faixa dele e deixem-o ir. Esta última frase eu quero repetir com os irmãos 3 vezes, se possível. Eu vou falar primeiro, os irmãos digam comigo: tirem a faixa. Tirem a faixa. E o deixem ir. Deixa ir. Tirem a faixa. Tirem a faixa. E o deixem ir. Deixa ir. Mais uma vez: tirem a faixa. Tirem a faixa. E o deixem ir. Curva a sua cabeça nesse momento, meus amados. Pai, que o Senhor trata conosco segundo a prazo do teu coração. Já ouvimos a tua palavra, já ouvimos louvores de exaltação a ti. Nesse momento, meu Pai, que o Senhor entregue aos nossos corações o que precisa de complementar tantas bênçãos derramadas aqui nesta noite. Nós aguardamos, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, faz com que aquele que começou a grande obra aperfeiçoe. Desde o início desse culto, a obra foi iniciada. Nesse momento, o Senhor vai aperfeiçoar no corações de grandes, de pequenos, de novos e de velhos. Corações sairão aqui, meu Deus, diferenciado, porque alguma coisa o Senhor tem com essa vida, com a minha vida, e eu te agradeço em nome de Jesus. A igreja pode assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, eu fico feliz com as Sagradas Escrituras. Eu fico feliz com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é um alimento, ela é um despertamento, ela é um sustento, ela é um encorajamento para os nossos corações. Ao ver todos que aqui estiveram, daqueles que falaram, daqueles que cantaram, eu vi que Deus, Ele usa vasos, Ele está aqui para usar vasos, pessoas, aperfeiçoar pessoas, para fazer um diferencial. E nesse momento, nós temos o privilégio de acrescentar em nós, de abrir os nossos corações para algo mais acontecer em nossas vidas, para nós realmente fazer o diferencial aonde quer que nós venhamos ir, porque somos escolhidos do Senhor para essa missão, impactar aqueles que precisam ser impactados,
falar de acordo com o coração, com aquilo que Deus designa-nos a falar, para fazer com que a palavra que sai da nossa boca não saia pelo intuito, pela vontade de nós mesmos, mas sai porque Deus está derramando dos céus coisas maravilhosas nas nossas vidas, para que vidas possam ser levadas ao entendimento que há um Deus no céu, que há um poderoso no céu, que nos ama. Ele nos amou primeiro, Ele nos ama. Eu quero convidar vocês a essa questão. Nós estamos aqui dentro de um cenário que já é conhecido de muitos irmãos que aqui está aqui presente. Aqui conta a história de Lázaro, e eu quero ser bem sucinto nessa questão. Lázaro, ele era um componente de uma família. Ele tinha irmãs que juntamente com ele adoravam o Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor. Lázaro, eles eram adoradores que faziam continuamente ofertas de adoração ao Senhor. Lázaro tinha uma irmã chamada Marta, tinha uma irmã chamada Maria, e era uma família que servia, que temia ao Senhor. Deus usava essa família para mostrar para aqueles que estavam perto dela que Jesus era realmente o Messias, que deveria ser venerado. Não precisava eles não mediam o que podiam fazer, eles faziam para poder mostrar a grandeza de Deus na vida deles. Assim como mostra as Escrituras quando fala que lá a Marta foi aquela que foi ali e fez uma grande oferta maravilhosa ao Senhor. Deus, ele usa mulheres e homens e famílias para fazer um contexto, um diferencial na presença do Senhor. Porém, Jesus, mesmo tendo um vínculo com essa família, aconteceu algo, Jesus não estava presente. Jesus estava em determinadas situações e chega até Jesus a notícia de que o componente dessa família, Lázaro, estava enfermo, estava doente. A expectativa era que ele, Jesus, viria imediatamente a tratar a situação que estava vivendo Lázaro. Porém, Jesus, ele faz as coisas segundo o propósito certo que Deus determina. Ele vai no tempo certo, porque é no tempo certo que as coisas acontecem. No tempo certo de Deus, segundo Eclesiastes, é que tudo vai acontecer. E Jesus, então, ele não precipita a ir enquanto ainda Lázaro estava vivo, doente. Por que Jesus não precipita a ir ainda, segundo Lázaro estava doente? Porque ainda não era o tempo certo que estava determinado no coração de Jesus. Jesus, ele vai no tempo certo. Eu não sei se tem pessoas aqui que passam por determinado tipo de afronta na sua saúde. Eu não sei se há pessoas aqui que Deus quer despertar no coração dele que ele é maior. Mas no tempo de Deus, se você perseverar na sua fé, você verá Deus tocar aonde homem não pode tocar. Você verá que Deus ir, ou o poder de Deus chegar aonde o homem não pode fazer, Deus faz para a honra e glória dele. Nesse cenário que Jesus não vai, era porque Jesus ele estava cumprindo uma missão. Jesus ele tinha algo a estar cumprindo aonde ele estava. Mas aquele que pode e que é, ele sabia que tudo estava no controle do eterno Deus Todo-Poderoso. Deus não foi na hora esperada, mas foi na hora certa. Eu não sei o que você está aqui nesta noite esperando. Eu não sei o que está na mente do coração de cada um que está aqui. Mas ao terminar esta mensagem, eu sei que Deus vai colocar você na certeza
de que Deus te ama e nunca esquece daqueles que são seus. Deus nunca esquece daqueles que são seus. Nessa situação, muitos estudiosos entenderam, porque na cultura, naquela época, eles criam que eles deveriam velar em determinadas regiões, pastor, por 3 dias, porque ainda eles acreditavam que durante esses 3 dias, o espírito daquela pessoa poderia voltar e, na verdade, não estaria ainda determinado para o entendimento de muitos que aquela pessoa tinha morrido de fato. Jesus, ele chega no 4º dia. No 4º dia, então, que, na verdade, no entendimento, já passou do momento daquela expectativa. Jesus, ele chega um dia depois, para demonstrar que aquilo que estava acontecendo é porque realmente já tinha selado o tempo de Lázaro no entendimento do homem normal, da pessoa que pensa somente com a mente da carne. Mas o sobrenatural acontece quando chega aquele que tem o poder de levantar, que tem o poder de colocar de pé, de ter o poder de dar esperança, voltar à vida aquilo que de repente podia estar morto. Jesus, ele chega ao 4º dia, para não ficar na dúvida daqueles que iam assistir, que é o poder de Deus que levanta, que é o poder de Deus que traz à vida aquilo que muitas das vezes já havia se perdido. Eu quero começar esse cenário dizendo assim, esse capítulo 11, que nós estamos nele, ele não fala nesse momento apenas de uma morte física de um homem, ele fala de repente, uma vida de pessoas, famílias como Marta, como Maria, amigos que estavam ali presentes, que estavam respirando, mas por dentro estava passando por determinadas provas, as provas da expectativa exatamente daquilo que eles estavam vendo, da morte de um irmão querido, de um ente querido. Mas nesse momento eu quero falar, levando para a igreja aquilo que possa servir para cada um de nós. Para cada um de nós. Porque na verdade tudo que passa nas Sagradas Escrituras é para que nós tenhamos, ou aprendamos, ou que nós venhamos pegar lições daquilo que passou naquele momento em que Jesus estava ali operando os milagres que ele operou. Muitas pessoas, como naquela época, que estava ali diante daquele cenário onde estava havendo um sepultamento. Muitas pessoas que nós conversamos com ela, estamos presentes junto com elas. Ou quem sabe muitas pessoas que nós vemos na nossa casa, no nosso lar, sorrindo, estão respirando, mas por dentro estão com certas coisas enterradas no seu interior, sepultando-se no seu interior, impedindo o desenvolvimento dela no meio, dentre ela mesma ou no meio da sociedade. Tem pessoas que estão enterradas na tristeza e muitas pessoas não vê. Tem pessoas que no fundo está sorrindo, mas há uma tristeza apertando no seu interior, no seu coração. Tem pessoas enterradas nas decepções que a vida apronta, quem sabe alguns decepcionados consigo mesmo, ou decepcionado no meio em que está vivendo, no trabalho em que está trabalhando, no relacionamento que está tendo. Tem pessoas que estão enterradas no medo de reagir. Eu não consigo reagir dentro dessa situação. Está enterrada, está mortificada, está sem ação. Tem outro caso que tem pessoas que estão enterradas espiritualmente, na frieza, porque perdeu aquele calor do Espírito Santo. Pessoas que outrora sentiu o impacto do calor do Espírito, sentiu o impacto da revelação do Senhor, mas de repente já faz as coisas num método automático, não sente mais aquele calor
de repente, relembrar do batismo que passou. Aí você pergunta para mim, pastor, batismo pelas águas? Eu fui batizado no Espírito Santo do Senhor. E tem pessoas que têm que trazer à memória, um fogo do céu caiu e começou a queimar o meu interior, e me levou a falar línguas, há línguas que o homem muitas das vezes não consegue entender, mas interpreta aquele que tem a presença do Espírito Santo de Deus, interpreta aquele que também tem o calor do Espírito, porque também nele foi derramado. Essa frieza, ela não pode amortecer no coração daqueles que são adoradores do Senhor, não pode amortecer naqueles que crê que Deus o levantou para algo maior, e sempre esse algo maior vai te impulsionar a fazer algo maior, seja em palavra ou seja em canção. Você é um instrumento do Senhor, e quando a palavra diz, crescei na graça e no Espírito, você não faz ideia de que quanto mais você cresce, mais poder cai do céu, e você pode ter autoridade que Deus pode outorgar para você, mesmo que você esteja sob submissão da autoridade que Deus colocou, você também é uma autoridade para fazer algo mais envolvido pelo Espírito Santo do Senhor. Então essa frieza espiritual é uma coisa preocupante, essa frieza do medo é uma coisa preocupante, porque o medo pode até interromper você a falar de Jesus para alguém, a falar do Evangelho para alguém. Então você perde o privilégio de dar vida a alguém que está morrendo. E Paulo diz assim, pregai o meu Evangelho em tempo e o quê? Em fora de tempo. Pregai o meu Evangelho. Tem pessoas que estão enterradas e depois de muitas lutas, é batalhas na família, é batalhas no trabalho, é batalhas de ontem, é batalhas de hoje, é batalhas que estão vindo. Tem pessoas que estão enterradas, não conseguem andar, não conseguem mover. Então, essas pessoas precisam de um despertamento, E quando esse momento assim, que está impulsionando essa pessoa enterrada nos sentimentos, na tristeza, ela não progride, ela não cresce, porque algo está deixando ela estagnada, paralisada. Ela está automaticamente fazendo funcionar no plano automático aquilo que ela aprendeu. Mas Deus está querendo dizer para mim nesta noite aqui para a igreja, você está numa cidade, eu creio que é chamado Paraíso. Você está num lugar chamado Paraíso. O mesmo paraíso que Deus, o nome que Deus deu para o jardim. Você é uma pessoa especial para Deus. Isso aqui é só um ponto de começo. Aonde Deus vai te levar, ninguém sabe. Mas o que você é, Deus já decretou no céu. Você é bem maior do que você pensa que é. Marta dizia da seguinte forma, Senhor, o Senhor está falando para ele sair para fora, mas ele já cheira mal. Ele está cheirando mal. Já passou o tempo. Dentro dessa leitura, elas declaram que se ele tivesse chegado um pouquinho antes, talvez as coisas seriam diferentes. Mas ela não entendia que o tempo de Deus ele é perfeito. E nesse momento vocês não estão entendendo. O tempo de Deus é perfeito. É esse tempo que Deus reescreveu ou escreveu nas canções aqui cantadas, que haverá algo novo surgindo na sua vida. Se você crê, você diz amém. Quando ela diz que o tempo já cheira mal, ela está querendo dizer com essa palavra, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Ele já está lá no sepulcro. E muitos podem pensar assim, já não tem mais jeito. Eu já tentei de toda forma com meu esposo, já tentei de toda forma com meu filho, já tentei de toda forma dentro dessa área não tem mais jeito. Nada pode modificar essa situação. Já cheira mal, já não tem como trazer renovo dentro dessa situação. Mas o Senhor me coloca aqui numa palavra que eu quero deixar com a igreja. Deus e Jesus Cristo, ele nunca chega atrasado em nenhum apontamento. O tempo que ele chega é o tempo perfeito para algo diferente acontecer. Quando Jesus chega, aquilo que está morto começa a mover. Porque Jesus ele chega com autoridade de vida. Aleluia! Jesus ele chega com autoridade de vida.
A morte, ela perde autoridade quando a vida chega. E Jesus, nessa noite, ele quer fazer isso. Ele está querendo primeiro dizer para você, o tempo perfeito é hoje. Se você não esperava, é hoje. E a partir de hoje, alguma coisa vai começar a mover. Nessa situação, porque eu chego para despertar e dar vida. O medo vai parar. A tristeza vai chegar ao fim. Aquilo que era, na verdade, frustração, decepção, vai sair, vai ser realmente desenterrado, porque Deus vai dar um fim nesse sentimento, nessa reação. Quando Jesus chega, até a morte perde a autoridade, porque Ele é vida. Ele é vida e vida em abundante. E eu agora começo a mostrar alguma coisa para os irmãos. A primeira lição: Jesus, ele visita lugares que ninguém mais acredita. Ele vai em lugares que pessoas muitas das vezes não acreditam. Quem sabe? Quem sabe aqui nós vamos colocar para o sentimento do agora. Lugares que de repente pessoas intercedem para outros lá onde essa pessoa está. Vivendo aquilo que essa pessoa está vivendo. Você intercede com fé, mas como de repente nem mesmo a autoridade humana, nem mesmo o homem com toda a sua sabedoria pôde fazer alguma coisa diferente acontecer, você começa a acreditar, mas não vai acontecer. Quem vai fazer algo diferente? Nesta noite eu creio que o pastor ele é comigo nessa situação. Deus ele pode ir e fazer coisa diferente. Ele pode chegar e fazer do nada o tudo. Promover o milagre que você talvez não esperava que poderia acontecer. Quando Jesus chegou nesse velório, já tinha começado eles a entregar os pontos praticamente. As lágrimas já tinham caído. Já tinham caído todas as lágrimas porque havia sentimento familiar. Havia respeito entre Lázaro. E já havia uma pedra fechando o sepulcro. Tem situação, pastor? Tem situação, amados, que muitas das vezes a gente determina, não, isso aqui eu não vou mexer mais. Já abri mão dessa situação. Já falei tudo que eu preciso falar. Já mexi em todos os documentos que eu precisava mexer. Agora eu já vou colocar uma pedra nessa questão. Mas aqueles que são como eu, que nunca desistem de dobrar o joelho, eles procuram e eles acham. Porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Se tiver pedra no lugar, busque com o coração. Dobre o seu joelho. Acredite, porque para aquele povo que ali estava naquele sepulcro, já tinha tudo acabado. Já tinha tudo, já estava determinado. Mas Jesus, ele é especialista, sempre foi e é, em entrar em cenários encerrados. Em cenário, muitas das vezes, até decretado pelo homem, pela justiça do homem. Jesus, ele é especialista em entrar em portas que os homens fecharam. Mas Deus ainda entra. O poder dele ainda entra. A graça dele ainda entra. Tem gente que foi desacreditada e ficou desacreditado, mas ainda no céu, há promessas escritas para aqueles que creem. E se eu estou na igreja certa, eu pergunto, tem pessoas que creem nas promessas do Senhor? Levanta a mão e diz amém. Eu creio. O homem ali em volta daquele cenário estava de olho no sepulcro. As mulheres estavam ali de olho no sepulcro. Todos envolvidos num sentimento. De olho no sepulcro de alguém que morreu. Mas Deus, ele olha com o olho de refazer reviver. De fazer com que haja restauração. E o que é melhor? De fazer com que haja ressurreição. O que é melhor? Fazer com que haja ressurreição. Jesus, ele vai determinar.
Ele vai determinar porque ele chama pelo nome. Eu não sei o nome de todo mundo aqui, mas eu sei que o mesmo Deus que operou no passado, ele opera no presente. E ele vai chamar você pelo nome. Ele chama pelo nome que ele determina. Um nome abençoado. Um nome abençoado. E Deus vai chamar, Jesus vai chamar Lázaro pelo nome. Mas antes dele chamar Lázaro pelo nome, ele diz: tirem a pedra. Tirem a pedra. Porque é necessário que nós entendamos que Deus ele tem poder para fazer tudo, mas ele quer que nós movemos algo. Ele quer que nós reagimos em direção daquilo que nós esperamos. Nós precisamos entender que ele tem o poder, mas ele quer fazer com que nós sejamos também ativos na nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não vê. Então você tem que ser ativo na sua fé. Jesus, ele fará algo diferente na vida de pessoas aqui nesta noite. Mas existem pedras, meus amados, pedras que precisam ser removidas. Existem pedras que precisam ser removidas antes mesmo que você ouça nitidamente, como Lázaro vai ouvir, o nome que Jesus vai gritar ali antes da pedra ser removida. Essas pedras podem ser a incredulidade. A incredulidade é uma pedra. A pessoa ela tem tudo para ver as bênçãos, mas ela é incrédula. Ela não dá, na verdade, lugar para o agir do Senhor. A incredulidade, ela é um inimigo, muitas das vezes. O pecado escondido é uma pedra. E só sabe quem tem essa pedra na frente do sepulcro? Aqueles que estão vivendo, porque está escondido. Está escondido da pessoa em pecado para o outro, mas não para Deus, porque Deus vê tudo. A pedra o pecado é uma pedra que precisa ser tirado. E os corajosos que vê o poder de Deus, ele não se limita em tirar essa pedra do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E todo aquele que tem conexão com Cristo, ele sente em si mesmo: eu não sou ainda merecedor, porque eu ainda não tive coragem de nem dar um trisco nessa pedra. Mas Deus está querendo dizer que você é merecedor, porque você foi escolhido para receber bênção. E se você abrir o teu coração nitidamente, o pecado ele vai dar lugar para a graça. Você não vai ficar guardando situações pecaminosas na sua mente, porque o pecado ele distancia o homem de Deus. E se distancia o próprio pecado, o homem de Deus, ele impossibilita o homem de ver a graça de Deus tão bonita como ela é, e tão bonita como ela quer operar nesse momento, na vida de pessoas que estão aqui dentro. Quem quer experimentar o poder de Deus, diga comigo: eu quero, em nome de Jesus. Outra pedra que deve ser tirada é o orgulho. O orgulho, ele é um problema, porque ele trabalha na vida de muitos, ele trabalha na vida do novo ao velho de uma forma diferente. Pessoas orgulhosas, ela não consegue entender que quando você tem uma correção, é porque a pessoa te ama, ela quer te deixar você mais conectado com a graça. O orgulho também, ele é um problema, porque a pessoa, ela vai para o outro lado. Ela não consegue entender que ela é um instrumento e não o ponto principal de nenhum sistema. Nós não devemos ser orgulhosos. Nós devemos ser dependentes de desfazer o orgulho que muitas das vezes atrapalha-nos de ver a graça do Senhor. Existe uma canção maravilhosa que diz assim: Senhor, quebra o meu orgulho. Faça com que esse orgulho seja quebrado. Eu quero descer. Isso fala de Naamã. Naamã, em poucos momentos, o próprio orgulho dele de ter mais, de ser mais, de ter deuses maiores, estava quase fazendo com que ele voltasse para a terra dele com a lepra. A lepra representa o pecado.
A lepra, muitas das vezes, representa o pecado. Agora, você veja bem, o meu orgulho impedir de ficar limpo, o meu orgulho impedir de receber do Senhor as bênçãos que eu quero receber, mas o orgulho quebrado, ele faz você mergulhar e sair limpo, glorificando, exaltando a Deus, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. A outra pedra que deve ser tirada, irmãos, dentro da igreja, não só lá nos Estados Unidos, eu creio, mas em muitas igrejas, eu penso que talvez aqui ainda não tenha. Aquele irmão que está cheio de mágoa, a mágoa que está dentro dele mesmo, faz com que ele transfira mágoa para os outros. A mágoa deve ser tirada como uma pedra. Eu devo receber uma cura no meu coração. Qualquer tipo de mágoa, qualquer rancor, qualquer feridas, que muitas das vezes vai atrapalhar o desenvolvimento, são pedras. Pedras que devem ser tiradas antes mesmo de ouvir a voz que Jesus vai gritar, o nome que Jesus vai gritar, como ele gritou de Lázaro. Acomodação espiritual. Quando você já está num nível, mas você se acomoda. Deus quer usar você mais, mas você se acomoda. Deus está derramando sobre você, mas eu estou bem. Eu só vou na igreja o dia que eu posso, eu já estou bem, eu já estou salvo. Não, Deus quer que você vá mais além. Deus quer que você impacte a família, impacte a sociedade, seja luz lá nas trevas, seja sal no mundo, porque você foi chamado para ser bem maior do que você pensa que você é. Quem está comigo diz amém. Acomodação espiritual é um problema, é uma pedra. Nós não devemos estar acomodados se estamos realmente precisando de mais, que os nossos joelhos se dobram para buscar mais. Se estamos precisando aprender mais, que nós sejamos humildes em buscar mais do Senhor, e Deus vai ensinar, Deus vai mostrar. Não adianta querer ver milagre segurando pedras na entrada do teu coração. Não adianta querer ver milagres somente no tempo do fogo do culto. Você é o milagre. Você é o milagre. Diga para você mesmo: eu sou o milagre. Esse milagre que você é, ele deve estar todo dia arrancando pedras que possam estar entulhando o seu coração, fazendo com que você esteja mortificado. Quem quer ver milagres? Eu espero que aqui estejam pessoas que querem ver milagres. Quem quer viver ressurreição precisa imediatamente abrir espaço para Jesus entrar. Precisa abrir espaço para Jesus entrar de uma forma contundente no seu coração. Porque quanto mais Jesus entra, mais ele te fortalece. Quanto mais Jesus entra, mais o inimigo entende. Há uma autoridade sobre essa pessoa. Há uma autoridade sobre essa mulher. Há uma autoridade sobre essa criança. Quanto mais Jesus entra, o inimigo pode avançar em batalhas contra você, mas maior é aquele que está com você do que o inimigo que se levanta para te destruir. Jesus vai começar a gritar nomes. Eu espero que Jesus grita o meu nome. Quem espera que Jesus grita o seu nome diz amém. Quando a voz de Jesus entra, aonde ninguém consegue entrar, essa voz já começa a fazer um barulho muito grande. Quando a voz de Jesus entra, ela entra para atravessar muralhas, barreiras, e muitas das vezes essas muralhas, essas barreiras estão dentro do nosso coração e na nossa mente. Ela atravessou o sepulcro. Jesus fala e a voz atravessou o sepulcro. Jesus, ele não entrou lá com a voz dele entrou no sepulcro. A voz, ela entra na crise. Quando você ouve a voz do Senhor e deixa essa voz falar, no momento de crise, ela entra na crise, seja familiar, seja conjugal,
seja entre filhos, seja no meio da sociedade, a voz do Senhor, ela entra no meio da crise. A voz do Senhor, ela entra naquele ponto da depressividade. Porque muitas das vezes, meu amado pastor, nós sabemos disso, a sociedade nos últimos dias, elas estão vivendo momentos de depressividade, momentos de ansiedade e depressividade. E muitas das vezes pessoas depressivas estão no nosso meio, pessoas que estão algo prendendo ela na mente, porque a depressão, ela prende a pessoa no passado que ela não corrigiu, ou que ela não venceu. E a ansiedade, ela vai fazer com que a pessoa, ela fica impulsionando aquilo que vai acontecer possivelmente. Mas quando você está no centro de toda a sua capacidade, entende, não, eu preciso estar com a voz do Senhor no meu coração, na minha mente. Então, aquilo que passou, passou. E aquilo que vai acontecer pertence a Deus. Aquilo que vir acontecer pertence a Deus. Eu gostei da palavra dita, eu ainda prossigo para o alvo da minha vocação, que é Cristo. Eu creio que vai chegar, eu creio que vai acontecer. Então eu não me paro com aquilo que ficou mal entendido. Eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, ao Senhor eu entrego, porque o Senhor é o único que pode corrigir o passado, fazer com que o meu presente seja maravilhoso e preparar o meu futuro até a eternidade para te glorificar, pois tu és santo. Quem está comigo diz amém. Jesus, ele atravessa o pecado. Não há pecador que Deus não possa perdoar. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. A voz de Jesus, ela acomoda a pessoa que vive no meio em que ela tem vergonha de se expressar. A vergonha, ela é uma barreira. Uma barreira que muitas das vezes, pela sua vergonha, de muitas das vezes de colocar o seu sentimento, muitas das vezes, conectado com Cristo, faz com que você fique reprimida. E você tem uma autoridade dentro de você. Se você é cristão, você tem uma autoridade bendita dentro de você. E a vergonha não pode ser mais forte do que aquele que está no seu interior. Se algo verdadeiramente for precisado fazer, fale, a voz do Senhor vai falar por mim. Eu não vou ter vergonha de dizer aquilo que Paulo nos ensina, que nós não devemos ter vergonha de ser. Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder. Então, se eu sou o Evangelho, eu não tenho vergonha de dizer que no meio da crise, eu estou com Cristo. Se no meio da sociedade eu enfrento batalha, eu tenho que declarar com alta voz, eu sou chamado do Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho, porque se o Evangelho é o poder está comigo. Quem está comigo diz amém. Quando Jesus chama, até o inferno recua. A morte, ela perde força. Isso aconteceu ali na frente do sepulcro. Até o impossível se move. Quando Jesus chama, até o impossível se move. Aquilo que estava morto, ouviu a voz daquele que é a própria vida. Aquilo que estava morto, repito, ouviu a própria voz daquilo que é a própria vida. E se você estiver passando por algo, ou vai passar, aprenda isso. Aquilo que vai se mortificar ou está morto, agora eu levo a palavra daquilo que é a própria vida, para colocar vida dentro de tudo aquilo que eu estou vivendo. Para terminar, Lázaro saiu quando Jesus falou o nome dele. Lázaro saiu, porque depois da pedra ser tirada, depois do medo ser rompido, depois do nome ser ouvido, Lázaro sai do sepulcro. Ele sai, mas ele sai ainda amarrado. Ele sai vivo, mas sai ainda preso pelas faixas. Ele sai atado. Mas isso
nos ensina algo maravilhoso, que a igreja ela precisa estar conectado com essa lição. A faixa representa muitas das vezes o passado que deve ficar para trás. Por que deve ficar para trás daqueles que têm Cristo no coração? Porque se você tem Cristo, e se você não tem, você recebe o convite para ter. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo. As faixas representam coisas que prende a pessoa pelo passado. E se alguma coisa leva a sua memória pelo passado, são faixas que devem ser arrancadas. Você não deve estar preso ao passado, porque se o seu passado foi negro, agora você está em Jesus, que é a luz, que te ilumina, que te direciona, que te prepara algo maravilhoso, e você vai viver o maravilhoso e o renovo de Deus, se você crê. Quem crê diz amém. A faixa representa traumas que pessoas já de idade ainda carregam consigo, de coisas lá da infância, traumas que muitas das vezes, por alguma palavra, algum sentimento de culpa, essas são faixas que vão prendendo a pessoa. Ela está viva, mas está preso ainda dentro de certa faixa que precisa ser tirada. A faixa representa também certas palavras que muitas das vezes a pessoa ouviu falar e o seu ouvido não conseguiu absorver. Ficou marcado no teu coração, ficou uma ferida na mente. Sempre quando ela está andando, ela ouve a palavra, ela ora ao Senhor, ela tem fé, mas ela volta ao passado. Ela não se conseguiu se perdoar. E se você não conseguiu se perdoar, você ainda está estagnado a não chegar à estatura perfeita que Deus quer que você chegue. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração é porque Deus quer despertar ou renovar em mente. Você deve crescer e tem o direito de crescer à estatura do varão perfeito, de uma forma magnífica, mas faixas podem interromper você. Faixas que te prendem ao passado podem te interromper você. Tem traumas passados que vai prejudicar pessoas, que prejudicam pessoas. Lázaro saiu vivo. E nessa noite eu tenho certeza que ao finalizar, pessoas também vão experimentar uma nova ação do Senhor na sua vida e no seu coração. Pessoas que estão aqui vão experimentar algo novo, porque vai ficar na mente algo que Deus colocou para que você lembre mais na frente. Mas Lázaro ele sai vivo carregando essas marcas do sepultamento. Sepultamento que ele foi tirado, ele estava morto, ele foi tirado. Tem gente que, na verdade, Deus já fez com que ela se levantasse de algo tenebroso, de algo terrível, mas a mente ainda aprende e ela não desenvolve. Já trouxe pessoas aqui, muitas das vezes para muitas igrejas, que viveu coisas terríveis, mas Deus quer fazer algo novo na vida dela, mas a faixa ainda o interrompe essa pessoa. Porém, Jesus, ele diz assim, ele diz com autoridade, e nesta noite nós devemos ter essa autoridade em nossos corações, de fazer com que as faixas sejam desatadas do nosso ser, do ser de Lázaro, e nós temos a liberdade de ir com autonomia, com autoridade, para fazer com que a palavra do Senhor, ela tenha mais efetividade em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos, que ela manifesta o teu poder verdadeiro em nós dia a dia, em nós a todo momento. Não adianta sair do túmulo, não adianta querer sair do túmulo e continuar pensando naquele ponto em que estava morto no passado. O céu, na verdade, ele prepara algo maior e melhor para aqueles que crêem. Aquilo que estava morto
recebe o direito de ter uma vida abundante e eterna. Eu sei que você, na verdade, pode estar sendo alimentado nesta noite, quem sabe para levar algo para alguém que você vai deparar mais na frente. Que as faixas precisam, nesse momento, estar sendo nítida, e você também ter percepção nítida de que faixa, na verdade, eu carrego, ou alguém carrega, que precisa romper, cair, para que o poder de Deus opere mais precisamente em mim. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, para ouvir aquilo que Deus colocou, terminando no seu coração. Hoje Deus está aqui nesta noite, fazendo-nos relembrar do milagre de Lázaro. Hoje Deus está quebrando em nossa mente, no coração de muitos, faixas. E nós falamos do que pode ser a faixa. É preciso ter coragem de fechar os olhos e olhar para si mesmo. Porque antes de ver o milagre, nós precisamos de passar por um processo. E se nós travarmos esse processo, eu não sei porque o Espírito está querendo que eu diga aqui. Talvez porque há pessoas aqui que Deus tem derramado, mas não tem chegado nele. Deus tem falado, mas ele não tem ouvido. Deus tem chamado, mas não consegue ouvir nitidamente. Porque existem faixas. Faixas que precisam ser quebradas. E Deus está nesta noite quebrando faixas. No coração, na mente, na atitude de muitos. Deus tem maravilhosamente, nesse momento, está quebrando correntes espirituais negativas. Deus está maravilhosamente curando mentes enfermas. Se você crê, vai dizendo amém. Deus está voltando a fazer com que pessoas sonhem, mas é necessário que, se você quiser ver a glória de Deus, como ele disse, você tenha, na verdade, fé para dizer: eu creio, eu quero esse poder na minha vida. Porque aquilo que Deus ressuscitou, ninguém vai fazer com que fique preso. Aquilo que Deus dá vida, ninguém vai fazer com que fique com sentimento e nem com marcas de faixa no seu coração. Eu não sei qual é o sepulcro que muitas pessoas aqui estão enfrentando, ou tentaram colocar algumas vidas aqui, mas o dono da vida chegou aqui nesta noite para levar você a um nível diferente, para colocar você num sentimento diferente, numa autoridade diferente. Deus está aqui nesta noite para que a voz que chamou Lázaro e fez ecoar naquele momento, e fazer com que Lázaro venha para fora, também faz essa mesma voz, faz sair a tristeza que muitos têm carregado no seu oculto consigo mesmo, a vergonha que muitos têm colocado na sua vida, prendido no teu coração, a frieza espiritual. Deus quer fazer com que tudo isso venha sair, venha ser aniquilado, porque é poder de Deus, é graça de Deus, é bênção de Deus. Deus te chamou você para viver promessa, e a promessa que Deus quer que você viva é viver o impossível. O que está precisando reviver na sua vida? Fale para o Senhor agora, feche o teu coração e fala para o Senhor agora. Lázaro entrou morto, saiu como um testemunho de vida. Mesmo o mesmo povo que viu ele enterrado, na verdade, ele viu ele receber o milagre. Eu não sei como as pessoas têm te visto, ouviu você até antes de entrar aqui, mas o milagre chegou na vida de pessoas aqui nesta noite. O milagre chegou na vida de pessoas aqui nesta noite. O sepulcro não era o seu ponto final. O sepulcro não era o ponto final de Lázaro. Deus determinou Lázaro a viver. E nesse momento, espiritualmente, xarabacanta labaxúria. O Espírito Santo de Deus
está dizendo para mim dizer para uma pessoa, é para você. Abre o teu coração porque é para você. Deus vai colocar vida. Deus vai te dar autoridade. Deus vai fazer reviver. Deus vai colocar vida. Você vai sair com testemunho assim como Lázaro saiu do sepulcro. Você vai sair com testemunho que todo mundo verão que uma nova vida Deus vai permitir, está permitindo que você venha viver. Hoje Jesus está chamando pessoas pelo nome aqui nesse local. Eu sei que muitas dúvidas estão no corações de pessoas, mas Deus quer que você entrega fielmente o seu caminho ao Senhor, confia nele. Se você precisa sair de um sepulcro espiritual, eu te peço você nesta noite, feche os teus olhos. Não olhe a voz do homem. Não olhe a voz do pastor que está te falando. Eu quero que você dê um lugar para o Senhor com os seus olhos fechados e sua cabeça baixada. Se você precisa sair de um sepulcro espiritual, de uma corrente espiritual negativa, se você precisa realmente de um renovo do Senhor, feche os teus olhos. Nós estamos terminando. Eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo está dizendo, existem vidas que eu estou querendo liberar nesta noite. Jesus está dizendo no meu coração, dê um tempo. Eu não sei se você entendeu a mensagem, mas Deus quer dizer para você, dê um tempo. O tempo perfeito de Jesus chegar ao sepulcro foi determinado. E nesta noite, eu vim da onde eu vim. E tem pessoas aqui que Deus quer que você viva um renovo, que haja uma vida surgindo no coração de pessoas que por alguma razão têm sofrido no oculto. Há enfermidades escondidas. E Deus está dizendo no meu coração, hoje é o dia que eu chamo para fora. Hoje é o dia que eu determino. Nesse momento eu quero que você desata essa faixa. Deixa aí toda a trava que impediu você de receber. Deixa aí. Tira a faixa. Desata a faixa. Abra o coração. Permita que aquele que diz, eis que eu estou à porta e bato, entra agora no teu coração. E da tua cabeça aos pés, é para você que eu estou falando. Deus vai derramar bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. Porque a voz que ecoa não é a voz do pastor Raul. A voz que ecoa não é a voz do pastor Júlio, por mais que nós dois temos autoridade do Senhor. A voz que ecoa é a voz do Senhor. Dê lugar. A cruz que você tem carregada, o Senhor agora está tomando junto com você. Feche os teus olhos e levanta as tuas mãos. Eterno Deus, poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, aqui o Senhor me fez entregar a mensagem do dia para a igreja. Uma igreja que o Senhor conhece pessoas pelo nome e eu não conheço. Mas nesta noite, meu Deus, todo mal, toda enfermidade, meu Pai, todo empecilho, toda doença, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo, meu Deus, em nome de Jesus, todo medo, toda dor. Eu repreendo, meu Deus, porque o Teu nome é poderoso. O Teu nome é poderoso para fazer
infinitamente mais. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode fazer. Meu Deus, há pessoas aqui, meu Pai, intercedendo por alguém que não está aqui. Nós não podemos ir, mas a tua voz pode ir. Pai, nós te suplicamos e pedimos para que, meu Pai, não haja doença aqui dentro, nem corpo de pessoas que não seja curado aqui nesse lugar em que nós estamos nesse momento. Derrame do teu bálsamo, Senhor, derrame da tua graça, ó Deus, derrame, meu Deus, da tua autoridade, ó Pai, e faz com que, meu Pai, o coração mais duro que endureceu nesta noite, seja amolecido, meu Deus, pela tua graça, e que essa pessoa consiga, dentro desse período que eu chamo agora, ver a graça do Senhor, a glória do Senhor na vida dela. Deus eterno poderoso, eu peço para que, se há pessoas aqui que ainda não experimentou a tua grandeza, o teu poder, toma uma decisão, meu Pai, de experimentar e fazer os teus ouvidos, o ouvido dela ouvir a voz do Senhor chamando: sai para fora, vem para o meio, viva o renovo, tenha vida, tenha abundância de vida, pois você é amado pelo Senhor nosso Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero fazer um convite aqui nesta noite, porque ainda não terminou, o Espírito Santo pede para mim fazer. Há alguém aqui nesta noite que não aceitou Jesus como seu Salvador? Há alguém aqui nesta noite que por um acaso não sentiu ainda, ou não tomou essa decisão? Eu quero dizer para você nesta noite, se há essa pessoa, Jesus está aqui nesta noite por você. Você é amado pelo Senhor. Jesus está aqui pela sua vida. Ele te chama você pelo nome. Hoje você tem a oportunidade de dar um passo para andar com Cristo. Jesus está te chamando como chamou os discípulos. Tem alguém que nesta noite quer tomar uma decisão de receber uma oração do pastor, aceitando Jesus como seu Salvador? Tem alguém que quer nesta noite fazer uma aliança com Cristo? Você está sendo convidado nesta noite a levantar ou dar um passo, vir aqui na frente, e você receberá uma oração, porque Deus quer fazer uma aliança com você, que durará eternamente, porque Deus dá vida e vida em abundância. Se você quiser, nós, o pastor, a igreja, receberá de coração aberto a sua vida. Se não tem, no momento, se você quiser, vou reservar para depois. Chega no obreiro da igreja, chega perto do pastor, diga para ele: pastor, eu tive vergonha de ir lá, mas eu senti no coração, eu quero receber Jesus, eu quero ter Jesus na minha vida. Se você, na verdade, tem necessidade especial nesta noite de receber uma oração para algum tipo especial na sua vida, de enfermidade ou cura, você também pode chegar aqui na frente nesse momento. Você está sendo convidado nesse momento. Não importa a doença ou o problema, o solucionador do problema, ele se faz presente aqui nesta noite. Ele te chama pelo nome, é por você. Se você quiser, você pode vir aqui na frente para receber uma oração especial do Senhor nesta noite. Eu te convido, porque não é o homem que faz, mas é o poder de Deus que realiza. Não é o homem que tem o poder, é a graça de Deus que tem o poder. E nesta noite eu tenho a certeza que Deus vai fazer renovo. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o advogado dos advogados. Ele é o que é. Ele é e será o sempre o grande eu sou. Eu tenho certeza que nesta noite uma nova história Deus vai fazer acontecer. Eu tenho certeza. Eu quero chamar a sua atenção. Por que eu tenho certeza?
Eu tenho 58 anos de idade. Eu não ia pregar essa mensagem. Não ia pregar. Tenho 58 anos de idade. 5 anos de idade eu estava na igreja. Mas eu não sei porquê. Deus quer dar vida. É Ele que quer dar vida, não é a mensagem. E tem pessoas que estão aqui, que Deus determinou no coração dele. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Tem pessoas que estão sentadas ali. Eu entendo isso aí. A vergonha. Se não tirar a vergonha, não vai experimentar. E Deus colocou no coração, tem pessoas ali. E é para você. O amanhã não nos pertence. Hoje é o dia. Os sepulcros estão se abrindo. As grandes bênçãos estão caindo. Abaixa, canta lá, baixuriana, canta lá. Eu gostaria que... Quem é a irmã que louva, que louvou um hino? Enquanto nós vamos orar, eu quero um hino de oração. Eu quero orar com os irmãos. Pastor, vamos orar. Terminando já. Eu quero que vocês fechem os teus olhos, vocês estão aqui na frente. Se vocês quiserem receber uma oração, tem ainda oportunidade. Eu vou orar nesta noite, porque os sepulcros vão se abrir. As faixas vão cair. Rabaxá, canta labaxuri, anda, canta lamaná. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito. O Senhor esteve, meu Deus, ali onde estava Lázaro, o Senhor está aqui presente. O mesmo que era, é e sempre será, eternamente. A tua voz ecoa nesse momento pela vida dessa irmã, desse irmão que aqui está. Eu sei que aqui o Senhor trouxe valentes, porque tem a coragem de dizer, ao Senhor honra, glória, louvor, eu deixo nesse momento. Deus Todo-Poderoso, eu peço nesse momento, que a autoridade e o poder do Senhor venha. Eu peço para que o poder e a autoridade do Senhor venha, porque quando damos um passo diante da tua presença, queremos dizer, só o Senhor tem o poder. Só o Senhor tem o poder de grandar, de cantar. Eis que eu estou tirando a pedra invisível, a pedra que incomoda. Eis que eu estou tirando a faixa e te chamo você pelo nome. Ei, eu estou te chamando pelo nome. O teu nome é precioso, e sobre o teu nome eu estou colocando o meu nome, que é maravilhoso, que está acima de todo nome. A minha autoridade, tudo que você possa estar passando nesta noite, Deus está em compromisso com você, te entregando um compromisso. O teu ato de fé, como diz o Senhor para a mulher do fluxo de sangue, a tua fé, ela vai trazer para você a vitória. Creia tão somente que a vitória vem pela tua fé. Não curve a tua cabeça, porque Deus é contigo. Não curve a tua cabeça, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é com você. Você é um escolhido do Senhor. Muitas batalhas que vivemos e enfrentamos, as pessoas não conhecem, mas Deus conhece. Ele vai na frente. Ele vai na frente. E Deus está te dizendo, Ele vai na frente. Ele apaga as manchas. Ele faz com que milagres acontecem. E nesse momento, sem revelação do problema, Deus fala, não tenha preocupação no teu coração. Não se turbe o vosso coração. Creia tão somente. Foi o meu Espírito que te trouxe você aqui para frente. Foi o meu Espírito que te trouxe aqui para frente. Eu tenho poder e vou usar do meu poder para a sua vida. Em nome, em nome, em nome, em nome, em nome.
Sei! O Espírito Santo do Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui nesta noite, do alto do pé à cabeça. Eu te visito nesta noite, do alto do pé à cabeça. Santo, 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 tome nas tuas mãos autoridade, autoridade. Aonde você colocar as mãos, a minha graça vai entrar em nome de Jesus. Deus é contigo, na sua família, na sua casa. Deus é contigo, Deus é contigo. Ele prepara algo novo para você. Haverá na sua vida manifestação de poder, na vida do seu esposo, na vida do teu filho. Mas eu tenho um compromisso, uma aliança com você. Eu irei com você aonde você pensará que estará sozinho, mas eu estarei contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De Caravaxaba canta la maná. De Caravaxaba canta la maná. Eis que eu vou te levar você em terras estranhas, diz o Senhor. Seja fiel à palavra que eu vou colocar na sua boca. Seja fiel até o momento que eu te darei o direcionamento. E quando você for direcionado ao que eu fazer, é porque uma grande obra eu vou estar designando você a fazer. Mas nesse momento eu estou te dando um livramento. Você não vai continuar com essa carga. Eu estou tirando de você uma carga, porque eu quero que você compromissa comigo, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o grande eu sou. Eu te chamei e eu farei cumprir a minha palavra sobre a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor entre no teu coração, que o poder do Senhor entre na tua vida, que o poder do Senhor entre na tua vida. Você é bem maior, você é bem maior. E se esse empecilho que te incomodou, que te incomoda, eu tiro agora, para que a minha graça seja forte, permanente. Você nunca estará só, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Deus é contigo. Portas vão se abrir. Portas vão se abrir. Ser fiel a mim, como você é, diz o Senhor. Grandes provas virão, mas eu estarei no meio do fogo, da fornalha. Eu estarei no meio com você, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Pai Todo-Poderoso, revestimento de glória e de poder, eu sei que o Senhor tem derramado. O Senhor é aquele que fala e cumpre. O Senhor é aquele que mostra e faz com que seja nítido aos olhos. Nesse momento, meu Deus, um passo de fé foi dado. Porque, meu Pai, há coisas que nós não conseguimos carregar sozinho. Oprime, meu Pai, nos cobra. E nesse momento, meu Pai, eu te peço pela tua filha. Eu te peço pela tua filha. Que o Senhor, meu Deus, revista ela da cabeça aos pés. Proteção divina, derramado o Espírito, mas principalmente, ó Pai, que o Senhor cumpre na vida dela as promessas que o Senhor determina para aqueles que crêem, para aqueles que crêem, para aqueles que crêem. Jesus disse para mim dizer para você: fica de pé. Fica de pé como valente. Fica de pé como valente.
Jesus quer que você saiba que aquele que começa a obra, Ele faz com que ela seja perfeita. Deus vai fazer algo grande no seu coração, confirmando coisas maravilhosas no seu coração, porque Deus tem obra grande para realizar através da sua vida, na sua vida. Não tema, não tenha medo, porque o Deus dos exércitos, o Senhor que está no céu, Ele te chamou para ser virtuosa na presença dEle, e as virtuosas são vitoriosas, em nome de Jesus. Amém. Mas segura a mão da sua esposa em nome de Jesus. Segura as mãos. Mas a tua palavra diz que os seus testamentos são maiores, maiores e maiores. Deus eterno, que tal o anjo da igreja e a sua esposa? O Senhor já colocou no meu coração. A palavra diz que os seus caminhos são maiores. O Senhor já colocou para mim no meu coração. Maiores, bem maiores que os teus. Que dói. Glória a Deus, aleluia. Que dói. Dói. O amor dói. O amor às almas dói. O amor à obra dói. Mas Deus manda te dizer, olha, o tempo de Deus é esse. O tempo de Deus é esse nas cicatrizes que marcam o coração. Reche canta lava, riba lava lava. Pensamentos são maiores. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Deus está querendo dizer para vocês dois, olha, prevaleça, permaneça, permaneça, permaneça. Eu vou os colocar no lugar que eu preparei para vocês. Virão vidas e vocês irão a vidas. Deus está dizendo. Virão vidas e vocês irão a vidas. Eu sei que dói. O amor dói. E há amor nos seus corações. Riba rachaca labaxurianda lamana. Xandá cantar. É só um tempo. É só um tempo. É só um teste. É só um tempo. É só um teste. É só um tempo. É só um teste. Deus está dizendo, é só um tempo. É só um teste. Ai, 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 sai! De forma que não se compadeça ao filho de seu peito, mas ainda que essa mãe venha esquecer dele, eu, toda vida, não me esqueço de ti. Eu me lembro e eu te disse, eu me lembro da promessa que eu te disse. O Senhor está dizendo, eu vou cumprir. Você é meu escolhido. Isso que eu te digo, diz o Senhor. Receba hoje um milagre e uma autoridade segura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Maiores que os teus, a tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, e maiores que os teus.
pro seu irmão assim: eu estou liberto. Diga pro seu irmão assim: eu estou liberto. Eu entendi a mensagem, eu estou liberto. As faixas caíram. As faixas caíram. Amanhã é um novo dia. Seja na terra, seja no céu. Deus é contigo, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus de maravilha. Engrandecido seja sempre Aleluia. o Altíssimo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Meus amados, amanhã nós teremos Aleluia. reunião com os membros, somente para os membros ativos, tá? E a Santa Ceia do Senhor. Sábado, os irmãos que puderem, haverá Unijovem em Engenheiro Caldas. Espero que os irmãos que tenham carro aí possam estar ajudando para levar esses jovens, tá? Lá em Engenheiro Caldas, no sábado. E domingo nós estaremos comemorando aqui o Dia das Mães à noite. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, à noite, culto de adoração do Senhor. Né? Amém? Agora nós agradecemos muitíssimo a Deus pela vida do pastor, sua esposa, sua irmã. Senhor, nós te agradecemos por este momento tão maravilhoso. Leve os teus filhos em paz para os lares, guardando e livrando de todos os males e perigos, ó Deus. Dê uma noite tranquila de sono e de descanso. Dê um final de semana cheio de bênção, ó Deus. Que haja, Pai, que libertação sempre, que haja cura, que haja prodígios, que haja, Pai, que milagres, ó Deus, na vida e na casa dos teus servos, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, sua entrada e saída, desde agora até o final. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, não somente hoje, mas para todos sempre. Se você crer, recebe, você diz amém. Amém. Deus te abençoe. Então, um abraço, um aperto de mão em seu irmão aí, anda embora.